Olá, minha gente! Olha nós aqui outra vez, né? Na live do Point de Idoso. Estamos aqui novamente, nós estamos todas as quintas-feiras, às 19h30. Então, hoje nós estamos aqui com uma pessoa super legal, super importante, o terapeuta ocupacional, que a gente não tinha trazido ainda terapeuta ocupacional para falar, o pessoal estava reclamando, então a gente trouxe agora. Leonardo Valente. Tudo bem, Leonardo? Olá, boa noite, doutora Fátima. Olá, pessoal do canal. É um enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Um prazer poder conversar um pouquinho. Ai, obrigada, querida. É muito legal mesmo, né? A gente está com você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Point do Idoso, como a gente realmente sempre fala. Olha, para quem não conhece, né? Eu vou dizer para vocês quem é o professor Leonardo. Né? Ele é terapeuta ocupacional formado pela Universidade de Minas Gerais. Gente, é mineiro, adoro os mineiros. Meu pai é mineiro, então adoro os mineiros. Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ele dá aula, inclusive, nas graduações de terapia ocupacional, fisioterapia e farmácia no campus Realengo. Tem especialização em saúde mental e atenção psicossocial, neuropsicologia, gerontologia e programas de saúde. E com essa cara bonitinha aí, novinho, ele também é mestre em neurologia. Olha que gracinha! Eu adoro quando vejo os rapazes novos assim, que eu lembro dos meus filhos sempre. A minha filha, inclusive, Leonardo, é ela que coordena o Point de Idoso, a Tatiana, né? Eu te falei isso. Então, eu adoro quando eu vejo vocês jovens assim. E ele, inclusive, já trabalhou em instituições de longa permanência, Centro de Referência de Saúde Integral ao Idoso, inclusive na coordenação do Programa Municipal de Saúde do Idoso de Montes Claros, em Minas Gerais, gente. E, atualmente, ele coordena o estágio curricular de reabilitação cognitiva na Clínica Escola. Olha que interessante, que inclusive trabalha com pessoas que têm lesões encefálicas adquiridas e também com pessoas que têm suspeitas de declínio cognitivo funcional. E ele diz assim, isso é para resumir o meu currículo, entendeu? Isso é o resuminho do currículo dele. Ai, muito legal, Leonardo. E é o que a gente sempre fala, que aqui é um papo, a gente sempre tenta levar a coisa, um papo bem light, bem leve, porque às vezes a gente aborda assuntos super pesados, né? Então é bom a gente ter essa conversa mais leve, até para poder a gente, principalmente as pessoas que estão nos assistindo, a gente passar o conteúdo sem ter aquela conotação apertada. E aí eu quero começar te perguntando uma coisa que todo mundo pergunta. O que a terapia ocupacional faz, Leonardo? Muita gente não sabe disso. Muito médico não sabe disso. Muito médico não sabe. Muita gente, muito profissional de saúde não sabe. Muito menos ainda a população. Então, vamos lá. Diz para a gente, Leonardo. Doutora Fátima, a senhora com esse sorriso me abraçou, me apertou sem me abraçar, né? Porque não tem como escapar dessa pergunta. É a pergunta que hoje, para mim, é uma grande satisfação ter a oportunidade de respondê-la, né? Assim, de conversar. É uma pergunta que acompanha a gente desde o primeiro dia da inscrição ali no vestibular até o dia da formatura, os anos já consagrados, assim, da prática, porque sempre, né, esse nome, terapia ocupacional, ele traz muitas ideias, né, a gente costuma, às vezes, brincar que traz imaginações, né, o nome ocupacional, às vezes, remete a ideias assim, é para aquela pessoa que está à toa, não está tendo como organizar, digamos assim, né, as suas atividades, então, seria um profissional aí para isso. Essa ideia é uma ideia que a gente diz assim do senso comum. Não é uma ideia de todo equivocada. Inclusive, a gente acolhe essa ideia e procura dar um sentido, tentando avaliar.
talvez, assim, para a conversa não ficar muito séria, mas só para fazer uma frase, eu diria para a senhora e para o público que está nos ouvindo que a terapia ocupacional hoje não é só uma profissão, ela é uma ciência, né? E em sendo uma ciência, ela tem um ramo de estudo que a gente às vezes chama de objeto, que seria o estudo de todas as ocupações humanas, né? E pensando que as ocupações aí constituem o envolvimento das pessoas com a sua vida, né? Seja no cotidiano, da própria casa, do trabalho, do lazer, dos papéis que ela se envolve, às vezes na ordem social, né? Então, assim, é uma amplitude muito grande. No nosso país, aqui, né, no Brasil, a profissão é regulamentada desde 1969, né? E essa regulamentação foi pensada numa profissão da linha da saúde, da dimensão do cuidado, de pessoas que tivessem dificuldade em realizar suas atividades da vida diária, a manutenção do seu cotidiano. Mas, como eu falei, a profissão foi se tornando muito grande, com o corpo, um objeto de estudo mais profundo, né, em termos assim de estudos, de ciência ao longo do tempo. Então, a gente tem atuações dos terapeutas ocupacionais, tanto nas esferas da educação, da cultura, da tecnologia, né, da dimensão dos contextos sociais, das políticas públicas. Então, é um campo grande em que todas as ocupações humanas nos interessam, né? Sejam elas ocupações mais simples, às vezes, assim, das atividades básicas, rotineiras, né? Ou as ocupações mais complexas, por exemplo, o trabalho, os papéis sociais, o envolvimento aí com a vida de relação. Então, para ajudar, às vezes, assim, o pessoal aí do outro lado, na conversa, da tira dúvida, pensar que se a ocupação, se o envolvimento com essas atividades está difícil, talvez esse profissional tenha um pouco mais de instrumental, de condições de abordar esses prejuízos e pensar em alguma reestruturação, em alguma forma de adaptar, de compensar, de estimular, algo que dê sentido aí para a vida no cotidiano. Então, a gente tem esse olhar, né, o tempo todo, que ocupações caracterizam aquela vida, caracterizam as atividades mais significativas de uma dada pessoa, e elas, portanto, são indispensáveis. E o prejuízo que veio a dificultar a realização daquilo, talvez a gente estabeleça aí reabilitação, ou uma prevenção de uma sequela que vai agravar, ou a correção de um ambiente, de um acesso que está prejudicado, né? Ou de uma medida educativa que vai mudar o jeito da pessoa realizar aquilo. Tudo isso seria parte da terapia ocupacional. Então, fácil, né? Desculpa, aquela ideia inicial do tipo, eu estou à toa, então um terapeuta para me ocupar, também podemos ter uma generosidade com esse olhar, né? Porque uma pessoa que está, vamos pensar assim, com essa dificuldade de aproveitar seu tempo, de envolver com as coisas significativas, ela pode estar com um processo prejudicado desse autocuidado. Então, isso também a gente não teria muito medo, né? A questão de que quando o terapeuta vem, a avaliação é muito complexa e, às vezes, a família já quer uma ocupação imediata. Dá essa atividade para o idoso, porque ele está ficando muito à toa, está preguiçoso. Essa abordagem e tenta construí-la de forma que dê um sentido na vida daquela pessoa. Tem preguiça? Pode ter, mas, ao mesmo tempo, a reconstrução de um cotidiano nos interessa mais como terapeutas ocupacionais. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que tem aqui várias pessoas que estão lá no YouTube mandando mensagem aqui para a gente. Então, nem todo mundo que está aqui, tem um bocado no Facebook e sempre tem no YouTube. Tem aqui a Priscila Gomes, que colocou aqui, Leonardo é ótimo. Assisti um curso com ele. Olha só, já está mandando aqui, tá vendo, Priscila? Leonardo é ótimo. Tá vendo? É Leonardo. Priscila mandou para você. E aí, a gente já tem aqui várias pessoas, inclusive tem, depois a gente vai falar, a Josiane dizendo aqui que é a primeira vez que ela está aqui, que ela está com dificuldades da mãe dela, de 95 anos. A gente vai falar um pouquinho mais, Josiane, vamos desenvolver um pouco o assunto. Aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho com você, você pode até dizer exatamente qual é a sua dúvida, né? Que a gente coloca, escreve aí, que a gente vai
tirando aqui as dúvidas ao longo aqui da nossa conversa. Então, eu queria dizer o seguinte, antes da gente prosseguir, porque o nosso assunto hoje é terapia ocupacional por idoso, né? Porque todas as coisas que a gente desde o início da pandemia, que a gente está fazendo inicialmente a gente fazia todo dia, depois passou para 2 vezes por semana, agora está fazendo uma vez por semana. Então, a gente faz essas lives exatamente, obviamente, point de idoso sempre o assunto é o idoso, né? Ou para quem já é idoso, ou para quem cuida de alguém que é idoso, ou para alguém que trabalha com idoso, ou alguém que quer chegar idoso legal, bem, que também é outra, né? A prevenção, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Então, eu queria te falar que eu sei que existe a terapia ocupacional para criança, para adulto jovem, para outras pessoas. Mas para o idoso, como é que funciona a terapia ocupacional para o idoso? E aí eu gostaria que você, nessa resposta, já falasse, explicasse para as pessoas o que são as atividades de vida diária. Porque isso é um termo que a gente usa muito, a gente na geriatria e gerontologia, as AVDs, AIVDs, a gente usa esses termos, mas às vezes a pessoa do outro lado está sem entender nada, né? Então, atividades de vida diária. Então, eu queria que você explicasse também para o nosso pessoal que está nos assistindo aqui, e aí o papel do terapeuta ocupacional da saúde do idoso. Ótimo, é isso mesmo, vamos desmistificar essas siglas que a gente começa falando, reproduz e às vezes atropela, né? Antes de chegar nesse papel, porque a doutora Fátima já só me preparou pergunta desafiadora, então como eu chegar lá, mas falando mais simples aí, AVD, atividade de vida diária, ou atividade básica de vida diária, tem autor que coloca um B aí no meio, né? Atividade de vida diária, a BVD. Seriam aquelas atividades que exigem as capacidades mínimas para que a pessoa tenha condição de existir, de sobreviver. São aquelas capacidades que a realização ela se dá de forma essencial e quase que qualificam a experiência de dignidade daquela pessoa. Muitas vezes o idoso, né, ele tem a sua privacidade, ele tem a sua historicidade, e ele fala, não, isso eu faço sozinho, eu quero comer sozinho, eu que vou me vestir. Né? Então, já estou citando aqui 2 atividades que são dentro desse universo das atividades de vida diária básicas. Né? Sem elas, pode ser que essa pessoa vai exigir a presença de um cuidador muito permanentemente. Né? Então, assim, as AVDs, a gente pode reunir nesse que eu vou citar, nessa listinha. Comer, né, vestir-se, né, a dimensão do uso do banheiro, né, então ter tanto controle aí dos esfíncteres, né, vou brincar aí com o público de casa que vão me entender na minha piada, para o número 1, para o número 2, né, controles aí desses esfíncteres, saber a hora mesmo da evacuação, tanto para urinar quanto para defecar, né, e a capacidade de se limpar disso. A transferência, que seria a movimentação, a deambulação de um lugar para o outro, né? Tudo isso vai caracterizar para nós esse universo de AVDs, de atividades mais básicas. Se a gente começa a aumentar a complexidade, a gente pode chegar nesse outro sigla que é falado, né, que a gente diz o tempo todo, das AIVDs, atividades instrumentais de vida diária, que já são mais complexas que essas AVDs, e elas são aquelas atividades da vida prática, da vida, digamos, que sustenta toda a sua participação, dos seus papéis, do seu envolvimento com ambientes talvez externos, ou das preparações que você vai precisar para manter as suas atividades dentro da sua casa, do que é solicitado o seu trabalho, como você organiza seu divertimento. Então, essas AIVDs, elas ficam muito grandes. Desde organizar, por exemplo, uma lista, né? Eu vou ao supermercado, vou planejar toda a minha compra de alimentação da semana. Então, eu vou ter que certificar de uma lista, chegar lá, eu vou ter que preencher aqueles itens no meu carrinho e depois trazer até a minha casa. Então, foi um exemplo de AIVD. A AIVD também envolveria o planejamento, a resolução dos problemas quando ocorrem nisso.
Então, naquele supermercado não tinha todos os itens, será que eu tenho que ir em outro? Será que eu tenho que planejar, né, uma outra forma de obter aqueles itens? Então, uma viagem que eu organizo, um recado que eu recebi no telefone, e aí eu planejo se eu vou guardar esse recado decorando, ou se eu vou escrever, se eu vou usar um aplicativo do celular. Tudo isso faz parte do universo das AIVDs. E aí, para o terapeuta ocupacional, primeiro que essas atividades não são só nossas, são atividades humanas. Todos os profissionais que trabalham na linha de saúde do idoso vão trabalhar com as AVDs e as AIVDs. Mas a senhora me pergunta assim, poxa, Léo, e como é que é o papel do terapeuta ocupacional? Então, o papel do terapeuta ocupacional seria avaliar todo esse universo de atividades básicas ou de atividades complexas, instrumentais da vida prática, que estejam prejudicados na vida ali daquele idoso, né, que está dificultando o seu convívio na família, seu convívio nos ambientes que ele frequentava, que são importantes para a vida dele, e, mediante cada uma das dificuldades que ele apresentar, pensar numa proposta de modificação. Eu gosto muito de desenhar, professor, meio que a senhora falou, não traz PowerPoint, eu adorei que nós estamos conversando aqui tranquilo, mas eu vou fazer um PowerPoint de 4 pontos aqui aqui no nosso vídeo, né? Então, a terapeuta vai avaliar. Tem alteração dos componentes físicos do corpo daquele idoso, né? Então, componentes que a gente chama físicos funcionais. Então, alteração nesse corpo, ou de uma sequela, de uma doença, de um prejuízo no corpo, no funcionamento desse corpo, ou nos prejuízos que se dão na dimensão sensorial. O que seria isso? Essa palavrinha difícil, né? Sensorial, que seria a chegada das informações, né? A via que vai levar essas informações para que essa pessoa tenha condição de resolver esses problemas. Então, a senhora mesmo falou da atenção, né? Ou dos órgãos de visão, da audição, qualquer um que prejudique a captura desses estímulos por parte do idoso vai estar nessa dimensão sensorial. Um pouco mais aprofundado, a dimensão psicoafetiva, outro nome, né? Só nome difícil aqui hoje, mas essa dimensão mais afetiva, do convívio, uma dimensão mais emocional, subjetiva, que possa estar prejudicando a realização dessas atividades, ou o componente que eu vou puxar a sardinha, que é a área que eu mais atuo, que é da reabilitação cognitiva, que seriam os componentes cognitivos. Então, todas as capacidades cerebrais que essa pessoa vai precisar ter, recrutar, para dar conta de resolver esses problemas e manter suas atividades, suas rotinas. Então, o terapeuta ele tem que fazer uma avaliação muito completa. Se é um problema físico, cognitivo, sensorial, psicossocial, que está dificultando a realização dessas atividades, papel dele detectar esse prejuízo e que mudança ele vai treinar, ele vai favorecer, ele vai abordar com o cuidador, com a instituição, com os colegas da equipe, de modo que a gente sempre oportunize ao nosso idoso 2 outras características: independência e autonomia. Uhum. A senhora me dá licença de falar desses 2, porque se a gente conversa com o idoso com esses 2, a gente falhou na nossa conversa, não é? Lógico, com certeza. E aí seria, então, dar oportunidade dessa independência, de treinar essas capacidades, de modo que o máximo que ele conseguir realizar, que ele puder executar naquela atividade, nos interessa. Às vezes o idoso está fazendo muito pouquinho, ele só começa a comer, mas ele não termina. Quem vai ajudar vai ser o cuidador. Então, que abordagem nós vamos traçar para que esse idoso possa manter um pouco mais essa independência naquela atividade, né? Então, se eu falei a realização da atividade, estou no universo da independência. Mas se eu estou abordando a capacidade de decisão desse idoso, se ele tem, então, preservado essa autonomia, eu vou estar reconhecendo que ele participa da decisão. Ele quer mudar de casa, ele quer viajar, ele quer participar dessa reunião familiar, ele quer contribuir no orçamento, então eu estou reconhecendo essa outra dimensão da autonomia. Então vai o terapeuta, identifica os componentes que estão prejudicando aquelas atividades mais limitadas, vamos usar essa palavra, né? E aí, reabilitando, promovendo, corrigindo, educando,
sempre otimizando níveis de independência e de autonomia para o idoso. Então, o papel é um papel complexo, né? Porque os outros profissionais da saúde, vamos delimitar assim, entendendo que gerontologia não é só saúde, né? Na própria da senhora tem todos os profissionais, né? Humanas, sociais, mas os da saúde, eles têm que ter um cuidado muito relacionado à doença. Aquele idoso teve um acidente vascular encefálico, um derrame, vamos falar assim nessa palavra, né? Teve isso, ficou quais sequelas motoras, ficou sequelas para continência, para o equilíbrio, né? Então, os profissionais vão valorizar muito essa dimensão da doença. O terapeuta também vai conversar com isso, mas o olhar dele vai ser focando nas atividades em realização ou dificuldade de realização que a gente precisa retornar. Então, a nossa contribuição é muito estreita aí nesse cuidado, né? Ela procura sempre valorizar tanto esse histórico aí do adoecimento, quanto o histórico de vida. Se aquela pessoa realizou essa atividade ao longo de tantos anos, né, ela é tão útil no trabalho, tão útil ali nos papéis familiares, como que isso foi tirado, como isso foi interrompido, prejudicado? Então, o terapeuta tenta reestruturar um pouco essas experiências do cotidiano. Eu gosto muito de falar o seguinte, Leonardo, vamos supor, né, que a gente tenha um paciente, né, que teve, por exemplo, como você falou, um derrame ou própria de uma demência, e que ele esteja com dificuldade de comer, vamos dizer, né, para as pessoas entenderem. Então, aí a pessoa tem dificuldade de usar o garfo e faca, aí passa a usar só o garfo, um exemplo. Aí a doença evolui, uma demência, por exemplo, aí ele passa a usar a colher. Da colher, o próximo passo, né, se a doença evoluir, no caso de uma demência, seria não comer ou comer com a mão. Então, tudo que a equipe, no caso, a terapia ocupacional, principalmente, puder fazer para que esse paciente mantenha o máximo possível o uso da colher, por exemplo, isso vai ser o grande trabalho de uma equipe, né, e da terapia ocupacional, né, porque, na verdade, às vezes, só as pessoas que estão dentro do problema, que elas veem que, às vezes, pequenas alterações do cotidiano ou pequenas alterações da vida da pessoa modifica muito a autonomia e independência dela. Perfeito. Faz ela ficar doente no sentido amplo, a doença física, mental, emocional, social, quer dizer, ela se isola e tudo mais, porque às vezes ela não tem essa orientação. O familiar, o cuidador, o próprio paciente não tem essa orientação. Então, é um trabalho assim, que muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho, mas é extremamente importante em coisas que faz uma diferença enorme lá na frente. Não é isso? Doutora Fátima, quando a senhora me perguntou desse papel, né, o papel do terapeuta ocupacional, e a gente fica com a responsabilidade, porque a gente tem que abordar o tema mais complexo, não pode se reduzir. Mas aí eu me lembrei de uma dimensão assim que eu acho que eu não destaquei, mas a sua fala me faz lembrar disso, que o objetivo da terapia ocupacional, para que ela existe? Para sempre promover uma participação. Então, esse idoso vai participar em qual contexto? Ele vai retornar essa participação que foi prejudicada, ou ele vai facilitar um pedaço dessa participação, porque agora a capacidade está mais prejudicada. Então, muitas vezes, o problema está ali, a família desacredita, né, da capacidade daquele idoso. Mas ele já não come sozinho, mas ele já não veste mais sozinho, mas ele não pode ser deixado ficar em casa sozinho, ou sair na vizinhança, e aí pequenas modificações na abordagem, no estímulo desse idoso, e até assumir um pouquinho mais uma dimensão aí da experiência, favorece uma resposta funcional mais adaptativa, né? Então, eu gosto muito, né, dizer assim,
O paciente está desorientado, então vamos aguardar um pouco, né? Segura um pouco, tem a rotina da alimentação ali. Essa alimentação, o cuidador já está orientado a fazê-la dentro daquela previsão cotidiana. Só que ele apresentou um quadro confusional. Então, será que a gente não pode ter uma outra atividade que favoreça um pouco esse momento ali desse idoso se reorganizar para que ele receba esse estímulo, né? A gente, muitas das vezes, tem crises ao final do dia, né? A troca da iluminação, vamos falar assim, essa confusão da percepção, se está dia ou se está noite, né? Lá em Minas a gente brinca muito até do lusco-fusco, chama esse horário aí um horário difícil de definir, pode agitar. Agitando esse paciente, agitando, né, esse ente querido aí, será que essas atividades possam ser oferecidas de uma outra forma? Então, assim, não só na capacidade de realizar as atividades, né, igual a senhora graduou para mim, garfo e faca, depois só garfo, depois colher, depois mão, depois a comida até líquida, né, pastor, falar assim, mas essas adaptações também vão requerer oportunidades para que um novo aprendizado se dê. Mesmo no caso das demências, a gente sempre estima um nível em que é possível alguma reaprendizagem. E essa reaprendizagem deve ser estimulante, motivada, né? Ela deve ser desejante, porque isso vai dando um sentido ali para a pessoa que recebe mais extensivamente esses cuidados, como é o caso do idoso, né? E você sabe, Léo, a gente tem 3 terapeutas ocupacionais na nossa equipe do Pod de Idoso. 2 estão aqui com a gente, falando aqui. A gente tem a Márcia, a gente tem a Jussara, que está aqui com a gente também, e tem a Denise Simões, que está escrevendo um monte de coisa aqui. Estou aqui, de vez em quando eu olho aqui para rir um pouquinho, porque ela está escrevendo. Ela escreve. Eu estou me divertindo aqui também um pouquinho. Porque realmente é uma coisa assim... Não, porque isso é legal, né? A gente, todo mundo está participando. Mas o que eu acho assim, muito interessante, por exemplo, a Denise colocou aqui, né? E que nós podemos fazer adaptações nos talheres, sim, mas é exatamente aí que eu falei, eu fiz esse gancho, porque eu sei que a terapia ocupacional pode fazer uma adaptação, quando eu falei garfo e faca, colher e depois não comer, ou comer com a mão, ou não comer, o que for, seria o próximo passo, como você falou, da dignidade humana, né? Que achei muito legal, você colocou aí. Vocês têm condições, vocês terapeutas ocupacionais, de fazer essas adaptações para os talheres, né? Para poder as pessoas poderem comer, mesmo que seja com essa limitação, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso aqui, que a Denise está aqui. Oi, ela colocou aqui, olha, ela fez aqui para você. Oi! Eu estou mandando beijo aí, tanto para todo mundo do chat, para as colegas da equipe. Eu concordei, a colega colocou aí, podemos fazer adaptação dos talheres, botou várias exclamações, né? Mesmo, aí foi avaliado, muito provavelmente, que esse idoso com uma dificuldade de preensão, dificuldade de ter uma força, uma sustentação aí do talher, de modo que esse engrossador usou outras musculaturas mais preservadas, e isso manteve essa realização por um tempo. Mas, assim, as adaptações, às vezes, tão discretas, né? É um prato com um pouco mais de aderência, é um contraste ali daquele suporte, né, que é colocado na mesa, que escorregue menos, é uma cor que faça fundo, às vezes o prato vem muito branco, e a gente vai e coloca um vermelhão ali de fundo, né, e aí aquilo facilita enxergar a comida que vai estar dentro daquele prato, né, uma combinação, às vezes, de pistas do ambiente, né, um pequeno escrito, ou um próprio desenho, um pictograma, que a gente chama esse nome diferente aí, do tipo, hora de almoçar, será que a gente está com fome, né, ó, nós temos um combinado, vamos ver a hora que é, o senhor está acompanhando, já deu uma fominha, então, assim, são pequenos ajustes que vão facilitar a realização daquela atividade no contexto diário, né?
abraçador mostra para todo mundo ali um feito do terapeuta, mas até sentar-se à mesa, até a disposição que o cuidador, né, o trabalho com o cuidador aí, ele para mim é a alma, né, porque o terapeuta vai eu vou 2 vezes por semana no domicílio, o resto estou lá na clínica escola, vamos falar assim, e aí eu vou estruturando uma série de rotinas, que dificuldade que não está fazendo, o que está acontecendo, me conta, a gente vai propondo e vai sempre numa aliança aí com a família, pensando na família como cuidador mais informal, ou até um cuidador de idoso contratado ali para aquela assistência. E eles é que vão nos ajudar a permear essas rotinas, né? Quem tem a possibilidade de estar ali 4 horas diárias com o idoso, não fazendo estimulação direta, 4 horas, que seria extremamente fadigante, mas assim, dando tudo isso. Então, adapta-se o talher, modifica o ambiente, às vezes faltou oportunidade, doutora Fátima, assim, que não perguntou o que o idoso queria, ou não abordou com ele, ou não fez uma escolha, eu gosto só de escolhas de 2 coisas, eu não gosto de liberdades infinitas, não. Então, o senhor quer comer agora, depois, agora, desligando a televisão, ou quer aguardar um pouquinho esse programa para a gente desligar a televisão e comer depois? O que eu estou combinando ali é só uma estruturação do momento que vai haver a alimentação, que eu já defini que vai haver, mas eu não preciso obrigar que seja exatamente na hora que ele está acompanhando o jornal, que é o momento ali que ele tem um pouco de orientação. Então, assim, são pequenos ajustes que a gente vai valorizando muito fazer desse cuidador, que ele que está ali na rotina e não todos os outros profissionais, é ele, né? E encontrando soluções que sejam aplicadas no dia a dia, que o cuidador lembre, que o cuidador experimente, né? Eu gosto muito quando eu escuto, assim, às vezes, algum preconceito, né? Do tipo assim, mas esse idoso é muito teimoso. Lá em Minas, o pessoal falava uma palavrinha pesada, terrível, que era custoso. Mas esse idoso é muito custoso, muito difícil, muito teimoso. Aí eu adoro escutar isso, porque se o paciente está muito custoso e teimoso, muito provavelmente ele não está sendo ouvido, não está sendo oportunizado um pouco essa autonomia dele. Então eu faço uma aliança, rapidamente eu ganho a minha convivência com esse idoso, vou pactuando com ele, e esses pequenos trechos de autonomia modificam a realização dessas atividades. Mas adaptando o talher, engrossando, por exemplo, o copo, trocando alguma textura, né? O copo de vidro ser um copo mais alargado de plástico, de acrílico, né? Ou traz um objeto um pouco mais pesado, quando a gente detecta aí as questões dos tremores basais, estáticos, a gente vai tendo alternativas que modificam essa realização diária das atividades. Inclusive a Glória Barros, que ela é a nossa dentista, ela ainda coloca aqui assim, né? Adaptação para as escovas de dente, material de higiene bucal. Quer dizer, então, o que eu acho muito interessante, Leonardo, que eu quero até aproveitar e falar aqui com você, tem várias perguntas que estão sendo feitas aqui, mas que eu estou passando um pouco, para depois, né, a gente desenvolver. Uma das coisas que as pessoas perguntam aqui, que a Tatiana até mandou essa pergunta aqui, a Tatiana é minha filha, né, que está lá, ela até botou muito bom, a Tatiana já escreveu aqui, já mandou até, aqui, ó, a Tatiana mandando aqui para você, ó, palminhas para você. Então, a Tatiana pergunta aqui, porque de vez em quando tem pessoas que perguntam lá no nosso WhatsApp. A Kátia Carneiro pergunta qual a opinião do Leonardo sobre por que muita gente não sabe bem o que o terapeuta ocupacional, ela botou depois aqui embaixo, ela escreveu até melhor, um terapeuta ocupacional faz e qual é a sua importância. Então, ela está perguntando por que muita gente não sabe. Eu acho, antes de você responder a sua parte, eu vou dizer a minha. A minha opinião, que eu vejo na minha prática aqui, é uma ignorância do verbo ignorar, né? As pessoas ignoram muitas coisas, e por isso até, eu tenho falado muito isso com a nossa equipe, é um trabalho através das lives, até é um trabalho de conscientização, porque as pessoas não têm a menor ideia, muitas vezes, do que existe de ciência ou o que existe de alternativas para ajudar, e principalmente idosos. E aí a gente fala de 2 tipos de idosos.
A gente pode falar de idoso saudável, idoso que não tem doença, e aí tem coisas também que devem ser feitas, né, para a pessoa que não tem doença, para evitar ter doenças, que é a prevenção que o nosso país quase não faz. Espera a primeira bomba estourar para depois procurar médico ou profissional. E existe também, no caso aqui nosso, aqui do assunto do momento, a terapia ocupacional, exatamente para aquelas pessoas que já tiveram algum problema. Por exemplo, nós falamos do derrame, ou, por exemplo, a pessoa que tem uma demência, e que a coisa não piore, né? A coisa não fique mais difícil, que ele continue tendo a sua, como você bem disse, a dignidade, tendo a sua autonomia, tendo a sua independência, dentro da sua limitação. Ele tem uma limitação, mas tem que ser feita alguma coisa para que ele, como você disse no início, vá ao banheiro dignamente, sem precisar tanto da ajuda de outros. Então, existem várias alternativas. Só para concluir, a gente tem uma arquiteta, a Lígia, que vai à casa do idoso, na nossa equipe do Pode do Idoso, para mostrar quais são os erros. E a nossa equipe de terapia ocupacional também faz a mesma coisa. Vai à casa da pessoa e mostra quais são as coisas que precisam melhorar. Assim como a nutricionista da nossa equipe vai à casa e mostra também o que pode melhorar na cozinha, nas alimentações, nas frutas, legumes, verduras, Então, a gente está na casa das pessoas para poder mostrar para elas as diferenças, o que pode ser feito. Então, eu acho que a ignorância, do verbo ignorar, que é o grande problema. Então, eu queria que você respondesse aqui o que a Tatiana colocou para você. Oh, meu Deus, que eu seja portador de coisas que ajudem as pessoas a saberem um pouquinho mais, então, né? Porque é um problema como grave. Eu acredito que é muito complexo para a gente conseguir. Eu fechei com a senhora nessa dimensão da ignorância. Agora, é tanto desafio, se a senhora me permite resgatar até um pouquinho da história, né? Terapia ocupacional, ela tem momentos diferentes aí da história da humanidade em que a gente foi herdando até se constituir aí como ciência da ocupação humana. Então, é claro, na Grécia Antiga, nós não tínhamos terapia ocupacional, mas nós tínhamos o uso de atividades ali de música, de pintura, de esportes, que favoreciam a percepção de bem-estar. Né? Se a gente pega as entreguerras, as pós-guerras, né, nós tivemos diversos trabalhos ali de reabilitação, de reabordagem dessa população que veio com sequelas, veio com traumas, amputações, prejuízos, e que tiveram que voltar para o trabalho, voltar a reestruturar a vida ali familiar. Então, esses profissionais foram sendo constituídos, fortalecidos, né? No Brasil, nós tivemos políticas importantes da época das caixas de aposentadoria e pensão, em que os dinheiros dos trabalhadores contratavam profissionais para pensar nos seus programas de aposentadoria, nas suas performances, em como aquele trabalho poderia ser menos. Então, nós temos um ramo importantíssimo dos terapeutas ocupacionais trabalhando aí com isso. Tem outros terapeutas ocupacionais que começaram com a arte e a cultura, trabalhando nos dispositivos públicos, por exemplo, de São Paulo, dos parques, desse desenho mais em movimento com a cidade. Então, foi uma complexidade gigante que não acompanhou o crescimento efetivo de políticas públicas. Vou brincar aqui com a senhora vai me entender que a senhora já pegou o nó. Em 1969 foi criada a minha profissão. Até hoje é a única lei que nós temos, e uma lei muito falha. Ela vai lá e define, compete ao terapeuta ocupacional a capacidade mental do seu paciente. Ora, pois, tem tantas outras coisas que evoluímos no entorno dessa capacidade mental, essa lei precisa ser reestruturada. Eu, por exemplo, tive o privilégio de estudar na segunda ou terceira melhor universidade na minha época de formação. O Rio de Janeiro foi pioneiro em ter terapia ocupacional, terapeutas ocupacionais, só que ele não teve uma escola pública que desse conta de uma demanda ao longo das décadas. Onde eu dou aula, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, foi o primeiro curso público de terapia ocupacional aqui do Estado, se eu não me engano, 2009. Né? Nós temos aí 11 anos, vamos falar assim, né?
poucos anos aí dessa oferta. Então, falta esse investimento de base, né? Faltam políticas públicas, a profissão é complexa, né? Então, para o entendimento, às vezes, precisa desse dedinho de prosa. Outras profissões são mais objetivas, então os pacientes já entendem, eu tenho isso, eu vou naquele, eu tenho esse outro, eu vou naquele outro. O terapeuta ocupacional ele tem que ser oportunizado, ou para uma equipe estruturada, ou para uma política que qualifique a presença dele, que estimule a participação dele. Existe, né? Tem previsão do terapeuta ocupacional no hospital, na escola, na atenção básica, no centro de atenção psicossociais, no centro de referências do idoso, nas instituições de longa permanência do idoso, mas são sempre serviços temáticos que esse profissional se insere e vai dando conta ali da sua profissão. Agora, nós também somos regulados por um conselho comum, que é o Conselho de Fisioterapia com de Terapia Ocupacional. E o número é muito expressivo de profissionais da área de fisioterapia. Se eu não me engano, são quase 250 mil fisioterapeutas no Brasil e não chegamos a 22 mil terapeutas ocupacionais. Então, somos um número muito pouco expressivo diante de um cenário que tem que ser bem investido, inclusive nessa representação. Nós temos instrumentos educacionais que medem a qualidade dos cursos, né? E esses instrumentos, eles são por representação estatística. O nosso curso é tão pouco ofertado, digamos assim, no Brasil, esse continente, não vou nem brincar que é um país, é um continente, que não vale a pena o investimento do levantamento estatístico nosso. Então, a gente não consegue, por exemplo, demonstrar a excelência, por exemplo, do curso onde eu tenho muito orgulho de dar aula, né? A gente tem um curso aqui extremamente valioso, que provoca toda essa discussão das políticas públicas, instrumentaliza o aluno para se inserir em realidades complexas. Então, eu acho que é desconhecimento, ignorância, e falta de investimento, de um sistema que sustente mesmo a subsistência dessa profissão. Aqui, você vê que a Tatiana coloca aqui também, que tem uma outra pergunta que eu achei interessante. Olha só, a Maria José Antunes pergunta se todo idoso acima de 70 anos precisa ou deveria fazer terapia ocupacional. E aí eu aproveito e tem uma outra pergunta aqui, que também eu já coloco aqui junto. Quais as terapias ocupacionais indicadas para o idoso? Então, as duas perguntas para você agora. Gostei disso. Tânia Porto. Ela citou aí para mim 70 anos, e aí eu volto a conversar que, em termos de Brasil, assim, da nossa economia, a gente define a pessoa como idosa a partir dos 60, né? Então, 70 ela fez um marco, mas do envelhecimento, assim, essa definição seria a partir dos 60, e aí eu gostei da pergunta do plural, quais terapias ocupacionais, porque é uma diversidade, né? Pode ser numa dinâmica aí da saúde mental, né? Um pouco da psicogeriatria, da reabilitação neuropsicológica, cognitiva, né? Da reabilitação física, então são muitas. O que eu acho que a gente pode responder é ter que consultar, eu acho que não, senão a gente ia criar aí talvez uma iatrogenia, que é, no afã de ajudar esse idoso, talvez eu cause um problema. Ele está vivendo bem, ele está inserido, ele está mantendo seus papéis. Mas eu gosto de destacar um fenômeno que talvez seja um sinal de alerta, pensando que a gente está falando aqui público, que seria a aposentadoria, né? Nós temos pessoas que se envolveram 30, 40 anos num dado exercício profissional. E todo trabalho ele tem elementos muito positivos e elementos também negativos, que tanto promovem, né, a sua experiência, quem você é, sua utilidade social, sua relevância, mas também pode trazer um adoecimento. E você se adapta para manter esse trabalho ao longo dos anos, ao longo da vida. Vem a aposentadoria e rompe. Né? Ela rompe aquele elo, aqueles núcleos mais próximos ali, e o seu sentido de pertencimento fica um pouco abalado, porque geralmente a gente é assim. Quando a doutora Fátima foi me apresentar, ela falou, vou apresentar Leonardo, terapeuta ocupacional, professor. Ela já me qualificou no meu trabalho. Ela não foi me apresentar que eu sou mineiro, né, que eu sou filho de tal, Beltrano, né? Então, assim, o trabalho é essa identidade muito
importante, central na vida. Então, a partir desse fenômeno, eu acho sempre importante a gente, talvez, considerar o terapeuta. Não que ele vá ali corrigir a situação da aposentadoria, que isso é um fenômeno necessário e ele é esperado e ocorre em todos os países do mundo. Mas o que essa aposentadoria pode estar implicando em termos de modificar completamente as rotinas, a satisfação com a vida, o envolvimento com papéis, eu acho que é um sinal de alerta. Claro, falei aqui no geral de uma população e pensando em envelhecimento, né? Mas a gente sempre pode pensar que esse terapeuta, esse especialista, deva ser consultado quando a gente vê que a rotina, o dia a dia, ele já está mais perdendo, ele já não está mais conseguindo manter, ele não responde mais aquilo que ele é solicitado, os combinados, né? Ou ele está pouco atento, pouco envolvido, pouco se importando, ele já está mais restrito, ele está evasivo, ele está mais dificultando, digamos assim, a participação ali com a família, seriam sinais também gerais. Mas eu gosto de destacar a aposentadoria, porque muitas das vezes as famílias chegam para nós assim, trouxe aqui meu pai, avalia ele para mim que ele está com Alzheimer. Aí a gente fala, calma, vamos conversar um pouquinho, né? Primeiro que a gente não vai ter condição de fazer esse diagnóstico aqui de Alzheimer, mas vamos ver o que é desse seu medo do Alzheimer, o seu pai está apresentando, e aí a gente vai destrinchando, vai vendo um impacto muito grande dessas ocupações a partir desse fenômeno tão importante que é a aposentadoria. Então, eu recomendaria isso, não pelos 70 anos, mas por essa aposentadoria e, naturalmente, como a doutora Fátima já falou, ela na qualidade de geriatra, né, todas aí as doenças mais comuns, mais prevalentes entre o grupo de populações idosas, né, então, aquelas que vão dificultar a mobilidade, vão dificultar a comunicação, né, vão dificultar aí essa dimensão da continência, de ele se manter, né, todos esses prejuízos grandes aí com relação à saúde do idoso, esses gigantes aí, também seriam interessantes de uma avaliação nossa. Eu quero aproveitar, inclusive, e te perguntar, Léo, dentro da equipe, né? A gente falando agora em equipe multidisciplinar, que a gente fala, inclusive, na nossa equipe de interdisciplinar, né? Porque uma coisa é ter vários profissionais, às vezes atuando até no mesmo idoso. E outra coisa é ver esses profissionais se comunicando, que é muitas vezes difícil. Às vezes a pessoa tem um fonoaudiólogo aqui, um médico acolá, um nutricionista lá, e ninguém fala com ninguém, então ninguém entende o que é aquele idoso, a necessidade global daquele idoso. Por isso que, inclusive, a gente faz avaliações, que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, né? Que é essa avaliação multidimensional, com várias dimensões, que são vários olhares diferentes do mesmo idoso, que tem esse envolvimento social, familiar, né, emocional, tem tudo isso que está envolvido. Então, eu queria que você dissesse qual é o papel do terapeuta ocupacional dentro dessa equipe interdisciplinar. Ótimo. E, para mim, assim, o cuidado em saúde do idoso, ele é integral e só pode ser interdisciplinar. A gerontologia, ela é generosa, assim, né, como a terapia ocupacional, ela é grandona e ela pretende abordar o estudo do envelhecimento humano em todos os seus aspectos, né, de econômicos, a saúde, as socioculturais, né, então, assim, a gerontologia já exige que a gente aborde os tópicos o mais amplo possível. Então, vamos pensar num idoso com incapacidade comunicativa, cognitiva, né? É um idoso que vai desafiar aí o tempo todo o manejo do cuidador, vai desafiar aquela família, vai dificultar ser avaliado por um profissional, seja no ambiente da casa ou daquela instituição ali, né? Como é o caso do ponte do idoso. E um profissional sozinho não consegue ter instrumental suficiente para dar conta de toda essa diversidade. Então, eu gosto muito do levantamento de problemas, então, fez essa avaliação, igual a senhora citou aí, a AGA, né, a avaliação geriátrica ampla, né, a multidimensional, e a gente localiza esse elenco de problemas e, né, todo mundo que trabalha sabe que a gente passa de 15 fácil, né, 15 problemas, 20 problemas, e aí a gente prioriza em equipe quais aqueles que vão ser os prioritários do nosso enfrentamento,
né? Então, assim, o que vai dar mais impacto? Claro, o terapeuta ocupacional vai puxar a sardinha naquelas atividades que ele avaliou do histórico. Olha, mas o seu Sebastião realizou isso ao longo de 30 anos. Olha, o seu Sebastião, ele tem essa vontade, ele está querendo esse novo aprendizado. Então, ele vai dar uma conotação na estruturação dessas atividades. Mas a pactuação deve ser em equipe, porque o terapeuta pode estar, né, estimulando ali um componente cognitivo, fortalecendo muito uma atenção ao longo de toda a atividade, a capacidade executiva de resolver o problema, o planejamento do ato motor, das sequências daquela atividade, mas ele precisa, por exemplo, pactuar talvez uma estratégia motivacional com a nutrição, porque é isso que ele treinou na TO, ele vai ter oportunidade de participar ali da preparação do próprio alimento, ou da fisioterapia, que vai nos ajudar no fortalecimento, numa condição de uma mobilidade mais segura, em que esse idoso vai aplicar esse tipo de demanda. Então, eu gosto sempre de os problemas listados, elencados ao máximo, todos os problemas devem ser mencionados, e aí qual o plano de cuidados partilhado. Então, ele é comum o quê? O que vai impactar? Vai impactar o acesso à aposentadoria agora. Nós vamos ter que fazer uma garantia desses direitos sociais. Isso, por exemplo, o terapeuta ocupacional pode fazer só numa orientação da rede, mas quem vai fazer isso vai ser outros profissionais, não a gente. Então, facilitando isso, dá conta depois de outros atores contribuírem. Então, eu penso que em geriatria e gerontologia, todos contribuem de forma circular. Cada hora, um vai entrando e fortalecendo a roda, que é a centralidade de cuidados daquele idoso, e com ênfase de prioridade. Infelizmente, os quadros são complexos, vai ter idoso com dependência, vai ter idoso com fragilidade, vai ter idoso com vulnerabilidade, né? Às vezes, esse idoso tem as três dimensões, mas os profissionais não conseguem fazer ações que atendam todos os níveis imediatamente. Essas ações são sempre partilhadas. Então, na minha visão, esse profissional deve ser, como todos os outros, o mais generoso possível, o mais disponível possível, o mais disposto a, na minha avaliação, eu alcancei este ponto, mas e na sua? O que mais que você me permite avançar, né? Esse olhar, muito tirando aquela cultura antiga, né, de o paciente é meu, né, o paciente responde pelo meu cuidado, e sim essa cultura de onde esse projeto está caminhando, porque é um projeto compartilhado, eu avalio como mais efetivo aí no cuidado integral à saúde do idoso. Eu gostei muito, que é uma coisa que eu falo muito na equipe, é o plano de cuidados, né? É exatamente isso que você falou, que é o que a gente fala. Então, para as pessoas que podem estar entendendo muito, a gente faz uma avaliação geriátrica ampla, e essa avaliação multidimensional é uma avaliação, como o Léo falou agora, né? Uma avaliação de todos os profissionais. Quer dizer, todo mundo olha aquele idoso. Aí viu-se o idoso, o médico viu, quer dizer, no caso da minha parte, mas eu, obviamente, vou ter um olhar mais direcionado para um setor. Aí vem o fisioterapeuta, vem o fonoaudiólogo, vem o nutricionista, vem o psicólogo, vem o terapeuta, enfim, todas as pessoas vão olhando aquela pessoa, aquele paciente, e, obviamente, não é só o paciente, a família junto, né, que é um contexto social que ele vive, né? Então, olha aquele paciente e vê aonde estão as falhas, sejam elas naquele momento ou as falhas que podem dar futuras, né? Não, eu digo assim, que pode dar problema no futuro, que tem a ver com o passado dele e que vai dar problema no futuro. Então, a gente faz o que o professor Leonardo falou, um plano de cuidados. Então, esse plano de cuidados vamos fazer o quê? O fonoaudiólogo está com problema de deglutição, então o fonoaudiólogo entra. Está com problema motor, o fisioterapeuta entra. Está com o emocional abalado, entra o psicólogo. Não, o familiar é que está com né? O familiar é que está abalado. Então, o dá o toque da família e começa a tratar a família. Então, assim a gente vai fazendo esse plano de cuidados, né, que essa equipe, que muitas pessoas acham assim, mas isso daí não tem importância, a importância é o médico. Não, gente, não é. Eu estou falando como médico, o tratamento não medicamentoso, ele é tão ou mais importante
do que o tratamento medicamentoso. Hoje mesmo eu falei com o paciente, com a família, veio com a esposa, e eu disse exatamente isso. Eu falei, olha, o trabalho é em equipe. Eu, médico, faço a minha parte, a família faz a dela e o paciente faz a dela. Quer dizer, se não houver esse trabalho, né, não adianta. E aí é a mesma coisa da equipe interdisciplinar. Se não houver uma equipe que divida comigo, médico, esse tipo de atividade, realmente, ou desse olhar, ou desse plano de cuidados, a gente realmente não consegue desempenhar, porque o medicamento ele vai até aqui. Se o familiar, vamos supor, se esse paciente é maltratado pelo familiar, o medicamento não vai fazer efeito. Né? Se ele sofre uma violência, né, vamos supor. Ou então, se aquele paciente não tem um estímulo cognitivo em casa, fica igual uma planta na frente da televisão, o medicamento não vai ter o efeito. Né? E por aí vai toda a abordagem, que é imensa. Então, eu queria, inclusive, a Tânia Porto, ela faz uma pergunta, ela diz aqui, ela está reclamando aqui, a minha pergunta não foi respondida. Aí ela diz aqui, olha, minha pergunta não foi respondida. Quais as terapias ocupacionais indicadas para o idoso? Antes do professor Leonardo responder, eu vou te responder, Tânia, uma coisa. Não existe receita de bolo. Não existe uma coisa que eu vou dizer para você, ó, a terapia ocupacional é essa, essa, essa. Ou então, o tratamento psicológico é esse. A fisioterapia é essa, essa. Existe um leque de situações, Tânia, um monte de coisas que a gente tem que fazer um tratamento, um olhar individualizado e um plano de cuidados individualizado. A gente tem que primeiro entender essa dinâmica toda para a gente receitar alguma coisa. Então, agora eu vou passar para o professor Leonardo, porque ela pergunta aqui quais as terapias ocupacionais indicadas para o idoso. Quer dizer, ela colocou o idoso aqui de uma forma genérica, e não existe, porque depende desse idoso, depende se o idoso está saudável, se o idoso é ativo, se o idoso está trabalhando, se for idoso assim como eu, que já tenho 61 anos, é totalmente diferente, está trabalhando, é um tipo de terapia ocupacional. Se for para uma pessoa que está em casa aposentada, como você falou, que leva muita depressão, a outros problemas, já é outro tipo de olhar. Se a pessoa tem uma demência, já é outro tipo de olhar. Então, que tipo de tratamento, de terapia ocupacional. Então, eu queria dar o meu pitaco, que eu sempre dou meus pitacos aqui, Leonardo. Agora você dá o seu. Eu fico com medo de nem saber responder isso, né? Porque esse professor, assim, tanto na formação, na graduação, assim, a gente acaba ficando com um olhar, assim, aquilo que trabalha. Então, essa pergunta fico eu, assim, pensando 15 nomes de terapias dentro da reabilitação cognitiva. Faria uma lista aqui gigantesca, mas não é isso que a Tânia está perguntando, ela está perguntando genérico, né? Então, assim, talvez a gente possa sempre dividir pelos serviços. Então, é um terapeuta, por exemplo, lá do Ponte do Idoso. Me parece que seria, então, uma terapia ali ambulatorial, um atendimento individual. Muito provavelmente, no espaço ali da doutora Fátima, deve ter grupos, então, uma modalidade de grupo, de oficina, né? De encontros, ou se está no domicílio, né? Então, pode ser tanto uma modificação do ambiente, como uma adaptação, como uma estimulação ali diária, semanal, que o terapeuta vem e passa um rol de atividades, um rol de combinados, um rol de lembretes e vai atualizando, né? Então, assim, são muitas as modalidades. Aqui no Rio, me perdoa a ignorância, porque eu moro aqui no Rio tem só 6 anos, eu não moro tanto tempo, mas eu não sei dar notícias do AT, que tem esse nome, acompanhante terapêutico, né? Tudo a gente põe sigla, TO, AT, né? Profissional circulando aí com essa pessoa nos dispositivos, na rua, nos lugares que precisa. Então, assim, cada um dos projetos pensando em alguma oferta estruturada de cuidado e essas terapias vão existir. Claro, tem terapias motoras, tem terapias sensoriais, cognitivas e psicossociais. Em todas elas você vai ter terapeutas qualificados, né? Eu sou só um terapeuta da reabilitação cognitiva. Então, meu trabalho, por exemplo, é avaliar
todas as funções que ficaram prejudicadas após uma lesão encefálica, ou, no caso daquele idoso que está com suspeita de declínio cognitivo funcional, as demências, e aí eu vou treinar, otimizar essas mesmas deficiências nas atividades que ele não pode deixar de fazer. Então, eu vou orientar e vou treinar, vou repetir com ele ali aquelas realizações comigo na clínica, escola ou no domicílio, de modo que eu otimize essa resposta dele. Então, é um tipo de terapia ocupacional. Mas aí também você pode pensar, né? Tem terapeuta ocupacional que vai estar atendendo, por exemplo, usando animais, né? Tem terapeuta ocupacional que vai usar atividades de lazer, tem terapeuta ocupacional que vai usar atividades expressivas, de pintura, lúdicas. Então, são muitas as terapias. Não fica chateada, mas eu não sei responder esse universo grande. Só posso responder um pedacinho da parte que eu faço ao longo desses anos todos. E aí, atenção domiciliar, Leonardo, como é que você acha que o terapeuta ocupacional, e a gente está agora com esse projeto aí, né, do Ponte de Idoso, vai à sua casa, é o nosso nome, inclusive, e a gente está, exatamente com essa coisa da pandemia, muita gente não quis, né, não pôde continuar com os tratamentos a nível ambulatorial, a nível do consultório, a nível do Ponte de Idoso presencial. Então, a gente vai, com toda a segurança, o pessoal da nossa equipe vai à casa das pessoas e dá esse suporte, qualquer um dos nossos, né, até o dentista, agora tem, né, a Glória tem toda a aparelhagem para ir na casa do idoso, com a aparelhagem dentista e tal. Então, esses idosos, inclusive, tem alguns, como você bem qualificou, frágeis, vulneráveis, que é uma outra discussão imensa, que a definição de frágil, de vulnerável, é outra conversa. Mas, de qualquer maneira, qual é né, esse papel, qual é a importância, enfim, como é que seria esse trabalho a nível domiciliar do terapeuta ocupacional? Eu gosto muito assim, dessa pergunta, porque é a pergunta que eu assim mais me identifico, mais vejo a minha vocação. Então, quando eu olho, por exemplo, para trás, eu lembro da minha primeira paciente idosa, né? Eu tinha 23 anos, né? E ela já tinha 99. Eu acompanhei até os seus 106 anos, né? Essa idosa. Então, assim, e eu trabalho todo no domicílio. Então, para mim, essa construção aí do domicílio, ela é extremamente valiosa, porque é onde a gente localiza ali a ocupação cotidiana mais verdadeiro, né, mais efetivo ali da vida daquele idoso, da sua família, dos seus cuidadores, e ao mesmo tempo mais difícil, porque é delicado, né, é chegar num espaço, um pouco esse arquiteto que foi lá fazer uma blitz, né, tá errado aqui, tá tudo, né? Ou da dentista que também vai fazer as orientações dela ali, por exemplo, tem que adaptar esse instrumental da escova, mas não pode deixar perto do barbeador, vai que ele se confunde, né? Né? Porque existe. Então, assim, é uma coisa muito simples. Eu, Leonardo, e como eu treino os meus alunos que vão se tornar terapeutas aí no futuro, né, eu sempre gosto de qualificar muito os primeiros momentos como momentos de acolhimento e de avaliação. A gente sabe, a avaliação geriátrica ampla é gigantesca e os profissionais, os especialistas, têm as suas avaliações ainda mais especializadas. Então, por exemplo, a gente tem 30 dispositivos de avaliação que demoraria semanas, né, meses aí para realizar com o idoso. Então, eu vou muito num gradual disso e sempre levantando histórico. O histórico ocupacional é meio que a minha maleta que eu levo ali para o meu trabalho, né? Então, o que o senhor fazia? Como o senhor fazia? Porque uma coisa é o que ele fazia genérico e depois é o estilo, o jeito que ele realizava aquilo. Na terapia ocupacional, a gente avalia isso com 2 nomes: desempenho ocupacional e performance ocupacional. Então, eu preciso saber tudo que ele desempenhava, ou ainda desempenha, ou tem que desempenhar, e tudo aquilo que ele fazia de um jeito muito próprio. Porque banho todo mundo toma, ou alguns nem tomam, mas não tomamos do mesmo jeito esse banho. Não gastamos o mesmo tempo para a realização desse banho, da comida, de estudar, de dirigir, né? Ou seja, essas atividades, elas são muito amplas. Então, eu estou contando um pouco essas rotinas no cotidiano para eu ter identificação dos componentes que são mais prioritários dali da minha mudança. Porque o que vai acontecer? O terapeuta vai mudar o jeito de realizar essas atividades,
e ele não pode ficar num lugar prescritivo. Depois a doutora Fátima explica aí melhor o que é prescrição, né? Mas muito aquela coisa assim de faz assim é que é correto. Se eu tenho uma atitude desse jeito, de faz assim, que assim é o correto, porque eu é que sei, eu que estudei a ocupação, é muito difícil de eu ganhar parceria com o meu idoso ou com aquela família. A família já tem um histórico ali de convívio muito grande com aquele ente. Então, eu preciso pactuar alguns ajustes. Eu sempre vou pelas beiradas, eu não abro mão da minha mineirice. Então, eu vou, será que a gente pode experimentar desse outro jeitinho? Será que não tem um jeito da gente ver? Quem sabe ele inventa de fazer diferente? Me conta, se me contar, você manda um WhatsApp para mim, pode mandar o áudio que eu quero ouvir. Se ele autorizar. Então, a gente vai modificando essas estruturas das atividades de modo que eu vou aumentando os níveis de independência. Porque o terapeuta, ele chega num objetivo de tratamento diferente dos outros colegas, que é aumentar o senso de autoeficácia. Olha o nome, só falo palavrão aqui, né? Que é esse sentimento de bem-estar com as coisas que eu faço. Então, eu não conseguia levantar sozinho da cama, e agora eu já estou levantando e sentando na cama. Então, eu estou me sentindo capaz de fazer isso, eu aumentei esse meu nível de senso de autoeficácia. Fazendo isso, será que eu não posso ter mais uma expectativa do tratamento, mais um desafio? E eu vou regulando isso. O terapeuta sempre ou facilita as atividades para que ele consiga realizar com o mínimo de independência, ou ele dificulta porque ele quer jogar um desafio. Ele quer jogar um pouco mais ali para aquele idoso, para que ele fique bravo, se enfeze, brigue e conquiste um outro nível. Então, são modificações dessas estruturas do ambiente, dos componentes, da realização diária dessa atividade. Claro, você vai desenvolvendo uma confiança muito grande que você está ali naquela família. Eu vou 1 ou 2 vezes por semana naquela casa, né? Então, assim, as famílias começam a nos botar na rotina, elas começam a falar assim, não, você vai tomar café no dia que o Léo vier. Aí você vai tomar ali. Aí o idoso quer me mostrar como é que está tomando café, quer me convidar para abrir os guardados de gaveta, quer me mostrar os escritos que ele treinou ali, que eu deixei combinado, as leituras, fotos. Então, tudo isso sendo construído. Então, eu permeio essa relação ali dentro do domicílio, mas eu vou sempre com esse olhar de onde eu quero chegar, de modo que esse idoso se sinta cada vez mais capaz nessas realizações, né? Claro. Eu quero só dar uma parte, só uma coisinha, porque tem uma moça aqui, Josiane Souza, que ela escreveu aqui agora que ela vai ter que sair porque ela tem aula. Eu só queria... Ela faz uma pergunta aqui, Josiane, olha só, essas lives, elas ficam gravadas na nossa página do Facebook e no canal do YouTube nosso, do Point de Idoso, tá? Então, eu só queria te dizer que ela está aqui dizendo, olha só, ela está aqui se despedindo, obrigada, parabéns pela live, fiquei muito impressionada e vejo uma luz no final do túnel. Josiane, inclusive eu quero aproveitar aqui, Josiane também, que dizendo aqui que eu falei que nós temos 3 terapeutas ocupacionais na nossa equipe, 2 estão aqui e a terceira entrou agora, que é a Márcia, entrou agora não, ela tentou um pouquinho. E ela colocou aqui, Josiane, dependendo do que precisa de orientação, podemos fazer posteriormente, né? Ou nos procure no Facebook. Exatamente, Márcia, você pode nos procurar nós temos site, e aí eu já vou aproveitar, Josiane, já vou deixar aqui para você, que geralmente eu deixo mais no final, os telefones aqui do Point de Idoso. Nós temos, inclusive, um que é o WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco, tá? Como eu falei, as lives ficam gravadas, você pode... E eu vi aqui que você estava com várias dúvidas em relação à sua mãe, mas não deu para a gente responder tudo, porque são muitas perguntas e o nosso tempo é limitado. Eu peço 1000 desculpas, então depois você assiste todo, entra em contato com a gente e vê o que a gente pode fazer. A própria terapeuta ocupacional, a Márcia, falou aí, né? Então, esse nosso acolhimento, receba o nosso abraço do Point de Idoso e o nosso acolhimento, né? Que é o que a gente faz muito aqui mesmo no Point. Mas, desculpa, continua, Leonardo, pode falar. E aí...
Eu acho que é um pouco essa dinâmica aí, me veio a imagem um pouco de gangorra, aquele brinquedo que uma hora sobe, uma hora desce, uma hora desafia mais, uma hora acolhe, né? Você passa a presenciar conflitos ali no cotidiano e meio que você tem que fazer escolhas, né? E essas escolhas, elas correm o risco do terapeuta dar fórmulas prontas, né? Por exemplo, né? As pessoas perguntam muito, tira espelho ou não tira espelho, né? As pessoas falam assim, tira tapete ou não tira tapete, né? E aí a gente começa assim, mas espera aí, vamos avaliar, o que a gente pode modificar? Será que esse tapete pode ganhar uma moldura? Essa família tem condição de emoldurar, deixar esse tapete bem orgulhoso, já que ele está sendo uma barreira ali, né? Esse espelho está trazendo tanta confusão. Será que a gente não pode colocar ali umas alegorias, umas frases, umas figuras, e na hora da confusão a gente tem um repertório ali de estimulação nesse ambiente, de conversa com esse idoso? Então, assim, não tem fórmula pronta mesmo, a senhora falou isso brilhantemente, e aí a gente vai construindo. O que eu sempre destaco é essa delicadeza, porque é a casa do outro, é a forma de viver desse outro, né? E voltar descortinando ali nesse trabalho da terapia ocupacional, que parte do cotidiano que vai ser mais prioritário, construindo junto, né? A gente tem um chavão que a gente fala demais na TO, assim, fazer junto, né? Eu queria, até a hora que você me perguntou o que era terapia ocupacional, eu queria falar assim, fazer junto com o paciente. E queria acabou a live para ir embora. Fazer junto. Mas, olha, você sabe que a gente já tem 1h10 que a gente está falando. Viu como passa rápido, né? Rapidinho passou. E tem algumas perguntas aqui que eu sei que a gente não consegue responder todas as perguntas. Eu só vou dizer aqui a Tânia Porto, que perguntou se o Ponte de Idoso vai à casa no Rio. Não, por enquanto ele está indo só aqui, Niterói, e adjacências. Rio também é uma adjacência, dependendo do lugar que você esteja, você pode entrar em contato com a gente, Tânia, num desses telefones aí, e ver se vai ser possível ou não, porque depende da sua demanda, depende de quantos profissionais você precisa. A gente tem mais de 30 profissionais hoje no Ponte de Idoso. E aqui ela pergunta, né, qual é o custo do tratamento multidisciplinar? Aí, olha só, no serviço público, eu já vou te adiantar dizendo, serviço público tem muitos lugares que tem atendimento multidisciplinar. Mas, infelizmente, eu até respirei fundo antes de falar, mas, infelizmente, ainda não existe, ou pouco existe, de lugares que tenham esse tratamento como a gente gostaria de ter. Os serviços particulares é que tem mais. Mas é difícil a gente falar em custo aqui, porque depende de quais profissionais, quantas vezes vai precisar ir a casa da pessoa, se é uma vez por semana, se é 2 vezes por semana, uma vez por mês. Aí depende de uma série de coisas, porque é difícil, né? Não impossível, mas é difícil precisar de todos os profissionais, né? Ou então, se pegar todos os profissionais, fica muito caro. Então, como o Léo falou, né? Às vezes você vai, né? Vai entrar um, sai outro, vai fazendo um tratamento assim para poder cobrir o máximo de áreas possíveis, sem realmente ficar um custo muito grande. Então, eu queria que você dissesse, né, alguma coisa nesse sentido, Leonardo, né, da equipe multidisciplinar, do curso. E ela pergunta aqui antes, ela perguntou se existia algum serviço no Rio. Então, de repente, você pode falar do seu, né? Não sei como é. Sim. Eu me sinto muito envergonhado, porque, assim, como eu tive uma trajetória assim, de 10, 12 anos em Minas, então eu conheci os serviços ali, vi serviços sendo estruturados, participei e tudo, então a gente tinha uma historicidade. E aí eu vim para cá, né, para dar aula, para lecionar, então eu fui construindo aos poucos, né, igual, para mim é uma honra, eu já me sinto um pouco parceiro aí com a doutora Fátima, sei que eu já me coloquei no lugar de te acionar no caso de qualquer situação, a gente vai construindo essas histórias. Então, eu conheço pouco. O que eu sei dizer são dos alunos, dos egressos, que vão se inserindo no serviço. Então, tem egressos, assim, que
São instituições, por exemplo, como o Hospital do Cérebro, né, que conseguem, que me dão notícia de um a outro aspecto. Sei que tem uma rede hospitalar que dá conta de absorver parte dessa demanda, tem os dispositivos da ação social, que no Rio de Janeiro meio que organizam as moradias, como se fosse o acolhimento ali temporário de um idoso em situação de vulnerabilidade. Então, existem, mas eu não seria a pessoa mais indicada para contar isso, e vou ter muito prazer de correr atrás dessas informações e aprendendo junto, né? Lá na escola, como o nome diz, né, são professores da graduação, né, porque terapia ocupacional é um curso superior específico, você tem que fazer aquela graduação específica, e aí, para que um aluno se habilite, se torne terapeuta, ele passa por etapas nessa formação. E a etapa que eu coordeno, que fica comigo, seria o estágio, o primeiro estágio de observação aí dos pacientes que são atendidos na reabilitação cognitiva. Então, eu recebo ali, né, o paciente que teve um histórico de AVC, de TCE, de algum adoecimento como câncer, edema, o que for, que ele estrutura aí de prejuízo, vamos dizer assim, cerebral, ou em suspeita de que está perdendo funções, está perdendo capacidades, perdendo aí os seus domínios. Então, aí a gente recebe essa pessoa, faz uma avaliação ampla, né, e mediante os critérios ele é admitido para um atendimento individual e com suporte familiar. Então, todos os dias que o paciente vai no atendimento, ele tem o atendimento individual da estimulação e reabilitação cognitiva, comigo e os estagiários. Às vezes demora 1 hora e 30, não é porque é cansativo, mas é porque a gente vai respeitando os tempos de resposta daquele idoso, e os encontros com a família, que são ao final desse atendimento, nós fazemos sempre um acolhimento. Então, para repassar a orientação, confirmar ali o projeto, o que o projeto está direcionando, né? Uma coisa muito importante do ambulatório, desse atendimento, é manter um nível funcional entre os anos. Então, ele vai ficar compatível com o risco de demência, com uma suspeita de demência, vamos resumir assim. Então, que funções eu vou manter em 2, 3 anos para que ele não perca? Então, a estimulação mantendo aquilo e ele ter condição de se manter envolvido, ativo, o máximo. Então, seria essa perspectiva, né? Lá a gente sempre recomenda, né, que seja talvez mais próximo em torno de Realengo, porque Realengo, assim, dependendo, né, de onde você está, o deslocamento precisa de estruturas grandes, tipo trem, demora, não é tão simples de chegar, então talvez essa adjacência lá seria um critério para ajudar, mas isso nunca impediu, para mim é caso a caso, e como não é um serviço do SUS, né, a gente tem uma regulação para essa entrada, né, mas sempre a gente tem vaga, sempre é possível a gente estar na lista de espera e administrando. Ah, legal, muito legal. Eu quero aproveitar, antes da gente terminar, a Márcia, uma das nossas terapeutas ocupacionais, ela pergunta aqui: Léo, no seu serviço, as adaptações de orientações ambientais são competências da terapia ocupacional? Olha que ótimo, adorei, Márcia, aí, tocando em pontos importantíssimos. Competência, sim, tanto na minha área, que fico lá na reabilitação cognitiva, como eu tenho profissionais que eu admiro muitíssimo, né? Por exemplo, a professora Cassiana, que vai estar trabalhando com tecnologias assistivas, o professor Bruno, a professora Márcia Assis vão estar trabalhando com gerontologia, assim, cuidado mesmo gerontológico. Então, assim, a gente meio que divide um pouco esse panorama para que todos nós consigamos abordar essa dinâmica do domicílio. Agora, ir ao domicílio, pela clínica escola, a gente não consegue, no sentido de que é um estágio, o aluno é obrigado a passar por aquilo, tem a exigência toda da formação, e para incluir esse tipo de atividade, iria sacrificar tantas outras que ele precisa. Mas, assim, ele sai com orientações, no caso, por exemplo, da adaptação cognitiva, o tempo todo, oriento e treino em loco. Então, eu verifico o que é que ele aprendeu daquela orientação para ele executar, e ele me traz as dificuldades na outra semana, eu vou aprimorando. O treino é sempre assim,
é pedir para fazer algo, supervisionar esse algo e se esse algo é incorporado. Mas, por exemplo, a professora Cassiana que eu citei, ela vai dar conta de me ajudar em modificar alguma coisa que esse idoso possa precisar para levar ou precisar para trazer. E, nos casos mais interessantes, a gente faz projetos comuns. Então, assim, o idoso está num treinamento do uso do computador. Então, a gente consegue fortalecer toda aquela estrutura ali para ele, de modo que essa adaptação ele leve, ele tenha condição de ser incorporado. Então, no caso a caso, a gente faz. Agora, não é um serviço que a gente poderia dizer que está um serviço de referência para a rede SUSO, né? Assim, a gente o serviço é público, é gratuito, naturalmente, mas ele está desenhado na formação, na clínica escola mesmo, esse que seria o nome, é a clínica de formação dos alunos, mas fazemos sim. Bem, Léo, antes das suas considerações finais, já tem 1h20 que a gente está falando, eu queria falar com você aqui, olha, quanta gente aqui, ó, Leonardo é ótimo, assisti um curso com ele, tem uma porção de gente aqui falando um monte de coisas a seu respeito, né? A tia dizendo, ó, tem até uma aqui que é sua prima, aqui, ó, Léo, boa noite, meu primo. Maravilhosa, minha prima. Tatiana, muito bom. O Tiago, inclusive, ele é o nosso terapeuta, um dos nossos terapeutas, um dos nossos fisioterapeutas, ele é fisioterapeuta nosso. A gente tem aqui várias pessoas, muita gente aqui que eu tenho que procurar aqui falando um monte de coisa. Aqui, ó, que bonitinho. Léo, brilhando sempre, você é um excelente profissional, a Márcia falando. Beijo para ela e todos, eu conheço todos eles. A Denise, que é a nossa terapeuta ocupacional, dizendo que foi maravilhoso, né? Aí a gente sai aqui da Denise, olha, tem tanta gente que eu tenho que ficar procurando aqui, várias pessoas falando que já gostou muito. Aqui a Josiane já falou, obrigada, parabéns pela live, fiquei muito impressionada. Essa já botei mesmo a luz no final do túnel. A Josiane falando aqui também que o Leonardo é maravilhoso, obrigada. A Dilene falou, parabéns, Léo. A Josiane falou, me trouxe muitos conhecimentos, olha que coisa mais linda, né? A Márcia, parabéns, esse papo entre vocês foi ótimo, muito aprendizado. Aqui, excelente live, a Tânia colocando, a Márcia também colocando aqui que foi muito bom, obrigada, agradecendo, a Denise, parabéns. Olha, tem um monte de gente falando aqui, que achei tão bonitinho que uma escreveu aqui que queria dar não sei quantos parabéns, 1000 vezes parabéns para você. Eu já perdi aqui, aonde é que está? Aqui, achei. Onde aperta para curtir 1000 vezes. Ele arrasa sempre. Estamos muito bem representados com esse terapeuta ocupacional. Olha, gente, tem um monte de gente aqui, como eu falei, não dá para colocar todo mundo. A Jussara colocou aqui, cada indivíduo é único, para que seja possível fazer um projeto terapêutico singular, o paciente precisa ser avaliado pelo profissional, só então será possível definir o plano, né, de cuidados, e aí levará, aqui ela pulou, mas enfim. Olha, meu amigo, eu quero assim dizer, antes de passar as considerações finais, tem um monte de gente, depois você olha aqui, tem no Facebook e tem lá no YouTube, como eu disse. Dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a gente tem feito essas lives toda quinta-feira, às 19h30. A próxima, a gente vai falar sobre centro-dia, centro de convivência e atendimento domiciliar, com a Germana, né, Perissé, que é uma pessoa também muito querida. Dizer, né, para as pessoas, novamente, que essas lives ficam gravadas na nossa página, a página do Ponte de Idoso, e no canal do YouTube. Quem puder, curta lá a nossa página, entra no nosso canal, se inscreva no canal, porque é legal, né? E poder compartilhar também esse conhecimento para as pessoas, que a gente está aqui dando o nosso melhor, exatamente para poder ajudar o máximo possível.
Glaucira, minha querida Glaucira, eu estou aqui, doutora Fátima Cristo, você continua brilhando. Obrigada, Glaucira, você é suspeita, minha cliente querida de tantos anos. Meu amigo, suas considerações finais, Leonardo. Ai, meu Deus, eu queria agradecer, não tem palavras, assim, esse carinho que a senhora me acolheu, divertidíssima, os nossos áudios, nossos ajustes, para mim foi um prazer enorme, né? Como terapeuta ocupacional, assim, queria poder ter conselhos, ter recomendações para as pessoas, mas eu não conseguiria falar isso tudo, então, se eu puder deixar alguma palavra, seria assim, valorize o máximo a sua vida do cotidiano, né? O que tem significado para você, o que te alimenta um bem-estar, que você se reconheça naquilo, né? Que mesmo que seja difícil de manter, que exija um tempo, um planejamento, tente priorizar isso. O trabalho é ultra importante para a nossa vida, mas não só ele. As relações que a gente estabelece com todo mundo que a gente ama, com quem a gente é próximo, né? A nossa história, de tudo que a gente viveu, né? Eu gosto muito de deixar as pessoas calmas. Se eu vejo as pessoas muito ansiosas, só olhando para o futuro, eu falo, calma, olha um pouquinho para o passado, você teve a oportunidade de viver tudo isso que foi bacana, valorize isso também, as coisas boas que virão valerão a pena, mas espera elas chegarem. Então, eu talvez destacaria isso, a vida no cotidiano, a vida no presente, entendendo que essa palavrinha não tem esse nome à toa, né? Você recebeu aí o presente, então faça dele essa experiência de viver bem, essa alegria. Então, para mim foi um prazer, eu fiquei muito feliz, eu adorei a conversa, eu achei que a gente se divertiu. A gente sempre se diverte aqui. A gente passa o conhecimento e se diverte, que tem que ser assim, que senão, como eu disse, é muito pesado. Olha, a estrela, a dona Dalva, que é a estrela Dalva, ela tem 95 anos, é uma senhorinha que está sempre aqui com a gente, já fez parte da live, tudo obrigada por esses momentos, sempre um prazer. Nós aqui ficamos felizes, ela ainda colocou aqui, Leonardo, excelente reflexão, Deus abençoe. A Lilian falando aqui que foi maravilhoso, pessoas estão escrevendo aqui mais depois, né? A Márcia também falando, perfeito, essa é a base da terapia ocupacional. Gente, olha, eu só tenho a agradecer a você, Leonardo, que foi assim brilhante, acho que explicou muito bem para todo mundo o que a terapia ocupacional faz. Agradecer mais uma vez as pessoas que nos assistem, né? Que se puderem, compartilhem esse link aí da nossa live com as pessoas que estão precisando dessas informações, que o que a gente quer é ajudar, como a gente fala sempre aqui, o máximo de pessoas possível. E viva um dia de cada vez, né, Leonardo? Não adianta entrar, como o professor Leonardo acabou de dizer, nessa angústia do futuro, pandemia, não sei o quê, vacina. Gente, um dia de cada vez. Vamos viver o hoje, vamos ser felizes agora, vamos curtir, vamos melhorar hoje, né, Leonardo? A Luzia, nossa mascote, Luzia Reis, parabéns para essa dupla maravilhosa. A Luzia tem 85, eu acho, também é nossa mascote aqui do Ponte de Idoso. Leonardo, você foi uma simpatia, arrasou! A senhora também, doutora Fátima, adorei. Ai, você é uma senhora, já te falei várias vezes, mas tudo bem. Dá um desconto, na próxima eu melhoro. Não tem problema. Eu falei para você, fica à vontade. Eu falei, tira esse senhora. Você, não, eu prefiro. Então fica com a senhora. O Luzia falou 83 anos. Tá bom, te deu 85, 83. Luzia, obrigada, Luzia. Olha, um beijo bem grande, Leonardo. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que nos assistiram. A gente volta e vou deixar com vocês aqui mais uma vez a vinheta do Ponte de Idoso para que vocês possam acompanhar nesse nosso final. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Leonardo. Tchau. Tchau.